Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui à segunda aula. Hoje eu quero falar com vocês, basicamente é uma pergunta recorrente que eu vejo aqui no canal Hidroponia na Prática. Qual o tamanho do meu reservatório? Né? Basicamente, quando você está planejando o seu sistema hidropônico, você olha para aquele espaço ali que você tem e você fala, poxa, o que vai ser reservatório aqui, o que vai ser área de cultivo, qual o tamanho do reservatório que eu preciso? Né? E assim, eu te falo que é um fator decisivo que tem grande peso no seu sistema hidropônico. Não só peso, tá? Mas o peso é de importância também. Então aqui basicamente o que eu quero fazer é abordar todos os aspectos que você precisa levar em consideração para estar podendo planejar o tamanho do seu reservatório. Tem uma regra geral para isso, tá? E não é nada difícil e a gente vai ver isso aqui agora. Basicamente, quanto maior o seu reservatório, melhor para o seu sistema. Mas aí, vamos falar que para cada tipo de sistema vai ter um reservatório que vai ser requerido, beleza? Mas independentemente do sistema que você está usando, a regra geral é: quanto maior o reservatório, melhor para o seu sistema, mais fácil para você manter. E uma das razões para isso é que um reservatório maior pode ajudar com as flutuações do pH, da concentração da solução nutritiva e da concentração de oxigênio na solução nutritiva. Então, basicamente essas três coisas que podem afetar o seu cultivo e que estão diretamente relacionadas à sua solução nutritiva e ao seu reservatório. pH, concentração da solução dos nutrientes e a concentração do oxigênio que está presente ali. Então, quanto maior o seu reservatório, menor vai ser a flutuação desses parâmetros dentro do seu reservatório, beleza? Basicamente essa é a regra geral. Se você estiver achando que você não está ali com muita experiência ainda para medir pH, para ficar ali medindo constantemente condutividade elétrica, o que não é difícil, tá? Tipo, é um negócio que toma, sei lá, 5 minutos do seu tempo, mas tem algumas pessoas que se sentem intimidadas com isso. Então a dica aqui é construir um reservatório maior que você vai ter menos flutuações de pH, de concentração de nutrientes e de oxigênio. Outro fator importante a se considerar aqui é que o ambiente ele tem um papel muito importante na operação do reservatório. As plantas, dependendo das condições do ambiente, elas vão absorver os nutrientes de maneira diferente, tá? Vamos falar aqui um exemplo com relação à umidade do seu ambiente. Se essa umidade estiver abaixo da umidade ideal, as plantas elas vão começar a absorver muito mais água para conseguir compensar essa falta de umidade, beleza? E isso vai acarretar diretamente na concentração de nutrientes na sua solução nutritiva. Então, tá aqui um exemplo de que o fator ambiente onde as plantas estão, isso vai afetar diretamente o funcionamento do seu reservatório. Então tenha certeza de que as plantas estão numa temperatura ideal, estão numa umidade ideal e elas estão felizes, basicamente. Agora, se você estiver procurando apenas um cálculo básico para estar calculando o tamanho do reservatório, eu vou te dar uma ajuda aqui. As plantas pequenas, elas vão requerer em torno de 1,9 litros por planta, beleza? As plantas médias elas vão requerer em torno de 3,8 a 5,7 litros por planta. E plantas grandes elas vão requerer em torno de 9,5 litros para mais, beleza? Vai depender de qual planta. Mas então aqui você já tem uns números aí para guiar um pouco o seu cálculo com relação ao tamanho do reservatório. Uma dica nesse ponto é que muitos dos produtores que usam essa regra, eles geralmente dobram o volume depois que eles chegam no resultado final. Vamos falar que você quer cultivar 5 plantas pequenas, beleza? E vamos falar que cada uma precisa de 2 litros para facilitar a minha conta. 5 vezes 2, 10 litros. Então, em vez de você construir um reservatório de 10 litros, que é ali exatamente o que as suas plantas vão precisar, você vai construir um de 20 litros, que além de você estar garantindo que todas as suas plantas vão ter o que elas precisam e até mais, caso elas precisem, você também vai estar possibilitando que as variações de pH, de concentração da solução nutritiva, elas sejam menores, ou seja, mais fácil para você manter o seu reservatório. Então, você só tem a ganhar em dobrar essa quantidade que você precisa, beleza? E é uma prática já muito comum de produtores experientes na hidroponia. Galera, agora uma dica que parece ser boba, mas é muito importante. Todo reservatório precisa de tampa. A tampa ela ajuda
você a manter os níveis de pH e concentração de nutrientes dentro do reservatório mais ou menos estáveis. E ela faz isso de duas maneiras. Uma, ela evita a evaporação da solução nutritiva. E isso vai ajudar a manter ali os níveis de pH e da concentração de nutrientes. E a segunda maneira é que ela bloqueia luz para chegar dentro do seu reservatório e a chegada dessa luz só completaria a equação do que as algas precisam para crescer: nutriente, oxigênio e luz, beleza? E você não quer que essas algas cresçam, porque quando elas crescem elas estão consumindo os nutrientes e oxigênio que deveriam estar indo para sua planta. Então, parece bobo, mas a tampa é essencial para um reservatório, tá bom? Não esqueça. Galera, o último ponto que eu quero tocar aqui com relação ao reservatório é que a temperatura do reservatório, da solução nutritiva, importa, tá? E claro, quanto menor o reservatório, mais fácil vai ser a variação da temperatura, para mais ou para menos. Quanto maior o seu reservatório, mais estável vai ser essa temperatura. A temperatura ideal da solução nutritiva para as plantas é em torno de 18 a 24 graus Celsius. Então, não importa se você mora em áreas quentes ou áreas muito frias, beleza? Um reservatório maior, ele sempre vai ser mais fácil para manter uma temperatura mais estabilizada. Bem, galera, agora para sintetizar, né, como a gente viu, não tem um tamanho limite pro tamanho do seu reservatório, beleza? Quanto maior, melhor. E você só tem que ter cuidado para que você não tenha um reservatório que seja exatamente o que você precisa ou menor, porque isso vai acabar acarretando em problemas que você vai ter que lidar constantemente, tá? Como eu falei, alguns produtores eles optam por, depois de olhar quantas plantas eles vão querer cultivar, qual a necessidade de cada planta em termos de água, eles vão e dobram esse valor e constroem um reservatório com 2 vezes mais a necessidade de cada planta. Esse buffer, né, que eles dão no reservatório, ele pode ser a principal diferença entre uma colheita de sucesso e saudável e uma colheita fracassada. Tá? Então, nunca é um problema errar para mais no tamanho do reservatório, tá? E ele pode ser até uma ajuda que vai te permitir não ter que estar ali todo dia olhando os níveis de pH, oxigênio e a concentração de nutrientes. E por fim, não esquece de tampar o seu reservatório. É isso. Se você acha que tem mais alguma coisa aqui que eu poderia cobrir, ou então que você gostaria de compartilhar com a gente com relação à sua experiência construindo reservatórios, conta aí pra gente aí que eu vou estar mais que interessado em escutar isso, beleza? É isso por esse vídeo de hoje, galera, eu espero que vocês tenham gostado.